Ok. Bom, nós estamos estudando a carta de Tiago e nós temos visto aqui uma anatomia, né, sobre nossa realidade espiritual, as nossas necessidades, as nossas lutas, e isso só no primeiro capítulo da carta. Nós ainda estamos no primeiro capítulo, então se você tem uma Bíblia contigo, abra aí no primeiro capítulo de Tiago. Nós vamos hoje do verso 22 ao verso 27. Hoje finalmente nós vamos chegar ao fim do primeiro capítulo, Tiago, primeiro capítulo, verso 22 ao 27. Esses são os versos que nós vamos trabalhar essa noite. Eu penso que uma das maiores forças do movimento puritano do século XVI e do século XVII era que os ministros do evangelho daquele período, eles viam a si mesmos como médicos da alma. Era assim que eles se enxergavam. Eles olhavam para si como médicos cuidando de entregar os remédios da parte da palavra de Deus para toda e cada necessidade daqueles que lutavam, né, na sua vida espiritual, enfim, para todo cristão, na verdade. A gente tem, por exemplo, William Perkins, que ele escreveu um livro chamado A Anatomia dos Pecados Secretos. Isso para ilustrar, né, como é que eles pensavam em relação à vida de fé. Ele escreve outro livro chamado Uma Salvação para um Homem Enfermo. Então, esse tipo de mentalidade era que estava no coração dos homens ali, naquele período. Um outro autor do período dos puritanos, Anthony Burgess, ele escreveu um livro chamado A Anatomia da Verdadeira e da Falsa Conversão. E outro nome conhecido do movimento também, chamado Richard Baxter, ele escreveu uma obra, um tipo de enciclopédia, um tipo de uma enciclopédia chamada O Diretório Cristão, que é como um manual de diagnóstico para todos os problemas espirituais que alguém podia enfrentar, dando remédios, dando soluções para essas lutas, né, para essa enfermidade da alma que é o pecado. Então, essa percepção dos ministros evangélicos da época, ele foi uma das grandes forças do movimento puritano, esse movimento em geral estava focado em uma vida santa, uma vida consagrada a Deus, uma transformação sincera de coração. Então esse foi um grande movimento no meio cristão, especialmente no meio evangélico. Agora, eu acredito que se você perguntasse para os puritanos qual era o melhor manual, o manual mais direto para uma vida santa, para uma vida de fé, é claro, eles apontariam para a Escritura, mas se você dissesse, não, eu quero uma cápsula, né, algo assim compacto, né, o que vocês me entregariam? Eu tenho certeza que a maioria deles apontaria para a carta de Tiago. A carta de Tiago é como uma cápsula para tratar das enfermidades da alma, assim, de uma forma muito completa e muito direta, né? E nós temos estudado a carta para diagnosticar exatamente a nossa própria condição. Então, hoje, como eu falei, nós vamos do verso 22 ao verso 27, vamos ver mais algumas coisas aí, talvez até uma forma de diagnosticar o nosso maior problema. E diz assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo.
Bom, eu poderia dizer que um dos principais objetivos do primeiro capítulo aqui é diagnosticar pecados que são dificilmente detectados por nós. É isso que Tiago faz aqui nesse primeiro capítulo. Ele está nessa jornada de nos ajudar a nos tornarmos pessoas espiritualmente saudáveis, espiritualmente santas, completas, perfeitas. Aliás, ele usa a palavra perfeito, né, várias vezes aqui durante o texto. No verso de número 4, ele fala do projeto de Deus em nos tornar perfeitos por meio da perseverança. No verso de número 17, ele nos mostra que Deus é a fonte dessa perfeição que Tiago deseja, né, sobre a vida dos crentes. E agora nós temos nos versos que nós lemos hoje, dizendo ali que a lei é perfeita, né? A lei do Senhor é perfeita, né? Por essa lei, por meio deste manual, desse instrumento da parte de Deus, é que nós somos conduzidos, então, a essa vida de perfeição. É o meio pelo qual nós nos tornamos santos, espiritualmente saudáveis e, finalmente, então, perfeitos em Cristo, né? É a palavra que nos guia a isso. Então, Tiago se direciona para talvez seja a mais complicada enfermidade espiritual de detectar, que é o auto-engano. O verso 22 diz assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. E ele repete talvez essa ideia no verso 26, quando ele diz: se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, sua religião é vã. Então ele fala de auto-engano, né? E de diagnosticar esse problema, bom, por nós mesmos é difícil, né? Porque auto-engano é algo que você faz consigo mesmo. Você já está enganado, você entra num processo de enganação, né? Então é difícil você tomar conta de que você está se auto-enganando. Então é difícil identificar esse problema, mas Tiago nos dá a direção. Ele diz assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Veja, a palavra de Deus, ela é diferente de qualquer outro livro que você possa ler, né? Se você lê um livro para entretenimento, você vai ler e se entreter com ele. Se você lê um livro de receitas, de culinária, você vai ler as receitas ali, achar interessante e tal, um livro de ciências, mas nenhum desses livros eles vão exigir de você uma resposta imediata, sempre. É claro, existem respostas, né? Mas, por exemplo, você não vai ler um livro de culinária e terminar ali de ler uma receita e falar: agora eu tenho que fazer um bolo. Né? Você pode fazer, mas o livro não vai automaticamente exigir isso de você. Toda hora que você lê uma receita, você tenha que fazer, realizar aquela receita, né? Isso como exemplo. É claro que a gente lê um livro de ficção, a gente sente emoções, a gente responde de alguma maneira, mas a Bíblia, toda vez que você lê, ela exige uma resposta imediata. Ela exige uma resposta prática na tua vida. Então, se você é um pecador que, como todos somos, e que precisa de salvação, a Bíblia vai exigir uma resposta imediata. Vai falar: olha, creia, se arrependa, venha. Se você já crê, mas luta com seus pecados, a Bíblia vai exigir uma resposta imediata. Mude, haja, transforme, etc, etc. Toda vez que de alguma forma você lê a Escritura, você é convocado, intimado pelo próprio Deus a responder de alguma forma, de alguma maneira, aquilo que você leu. Então, Tiago, ele leva isso em consideração de forma muito agressiva, porque parece que todo momento ele exige da gente um tipo de resposta. À medida que você lê cada versículo aqui, você precisa responder de alguma maneira. Mas ele leva
em consideração o fato de que alguém pode estar se auto-enganando, ou seja, achando que está respondendo quando não está de verdade, né? E ele coloca aqui a avaliação. Se você é ouvinte da palavra e não praticante, então você está com auto-engano. Esse é o diagnóstico. Se você é um ouvinte e não praticante, então você contraiu o auto-engano. É isso que Tiago coloca aqui pra gente. Se você já percebeu assim, a estrutura de uma mensagem, de um sermão, e talvez a partir de agora você possa perceber isso de forma mais clara, você vai ver que existem alguns passos na leitura da palavra e na exposição do sermão. O primeiro deles seria uma observação. Você lê o texto, você vê o contexto, você vê aquela história, o que se passa. Então é isso que acontece ali na primeira passagem, né? na leitura bíblica. Em seguida, você tem a camada da interpretação. O que aquilo significa? O que aquele texto quer dizer? Certo? Já perceberam isso? Primeiro a leitura, depois você tem a interpretação e depois você tem uma terceira camada que é a aplicação. Como é que aquilo se aplica à minha vida, à minha realidade? Então, se você perceber os pastores aqui da igreja pregando, geralmente você vai ver essa forma muito clara, né? A leitura e a exposição do que está acontecendo, uma interpretação do que aquilo significa e então uma aplicação para a nossa vida, para a nossa realidade. Mas eu posso dizer que para aquele que recebe a palavra, ele tem ainda uma outra camada para trabalhar, né? E eu diria que é a implementação. Ou seja, ele precisa tomar todo aquele conhecimento, aquela realidade que foi apontada para ele, as suas necessidades, a aplicação daquela palavra e de fato implementar aquilo de forma até imediata no seu pensamento, no seu coração, fazer com que aquilo tome morada e forme a partir dali as próximas atitudes que você vai tomar, as próximas palavras que você vai falar, os próximos pensamentos que você vai ter. Isso precisa encontrar morada no seu coração. Porque é possível que você leia a palavra, você até faça todo esse processo. Você entenda o contexto, e então você interprete aquilo adequadamente, e então você encontre aplicações para aquilo, mas não implemente aquilo de forma real e sincera. Dá para entender? Às vezes a gente faz isso na leitura da palavra em casa. A gente entende e fala, nossa. Ou até a gente ouve um sermão e fala, poxa, boa palavra. Falou comigo. Mas e aí? O que eu faço? Se não houver uma verdadeira implementação daquilo, para além da própria aplicação que foi apontada, não muda nada. E se não muda nada, então eu estou caminhando para um auto-engano. Alguns estudiosos dizem que Tiago ele tomou a forma do Sermão do Monte para escrever a sua carta, e eles fazem um comparativo entre várias ideias que Jesus aponta no Sermão do Monte para que então ele escrevesse a sua carta. E os comparativos são bem interessantes. Mas um ponto importante é que Jesus lá em Mateus capítulo 7, ele fala que as pessoas são conhecidas pelos seus frutos. É por aquilo que elas produzem, né? E ele completa dizendo assim, há uma multidão de pessoas que vão dizer assim, Senhor, Senhor, mas eu não fiz isso, eu não falei aquilo. Qual era o problema dessas pessoas? Elas não tinham verdadeiramente um coração voltado para o Senhor. Elas tinham uma prática religiosa que encaixou ali no seu tempo vago. Mas fora isso, a sua vida não era mergulhada numa implementação real das verdades da palavra de Deus, do amor verdadeiro por Deus, de uma adoração sincera, de uma entrega plena ao Senhor. E é nesse contexto que Jesus diz então que nós somos conhecidos pelos nossos frutos. Quando uma pessoa diz ser cristã,
mas não produz frutos que sejam claramente resultados de uma transformadora ação do Espírito Santo, provavelmente essa pessoa contraiu o auto-engano. E ela está vivendo esse auto-engano. Né? Quando Paulo dá uma lista dos frutos do Espírito, ele contrasta os frutos do Espírito com os frutos da carne. E então, na lista dos frutos da carne, ele diz assim, que aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino dos céus. Ele é muito sério naquilo. Ele diz, esses são os frutos da carne. E os que praticam essas coisas não herdarão o reino dos céus. E então ele contrasta com o fruto do Espírito. Né? E veja, a forma como você está disposto a responder à mensagem da palavra. Eu diria que a forma como você se coloca agora, nesse exato momento, em disposição, vai dizer muito mais sobre você do que sobre aquilo que você está ouvindo agora. Muito mais sobre você do que sobre mim, como pregador aqui. É exigido da parte de Deus sobre nós que haja uma resposta. Jesus diz assim, se você me ama, então guarde os meus mandamentos. Ou seja, se você me ama, então mostre. Porque eu posso dizer, eu posso cantar, eu posso dizer que amo ao Senhor, eu posso começar um lindo salmo dizendo isso. Mas o amor verdadeiro se mostra. E Jesus diz, então se você me ama, guarde os meus mandamentos. Se você me ama, em outras palavras, então mostre. Alguém poderia dizer assim, ok, mas eu creio. Essa não é a fé evangélica? Se você crê, está salvo, é verdade. É isso mesmo. Mas a questão é, o que a verdadeira fé faz? Esse é o ponto. A verdadeira fé, ela produz frutos. A verdadeira fé, ela se manifesta em resposta. Porque eu posso abraçar algumas ideias. Eu posso até organizar a minha mente com base em algumas ideias. Mas se essas coisas não forem realmente assumidas por uma concordância de alma, se elas não forem verdadeiramente implementadas no meu coração, a ponto de, então, elas se transformarem em frutos, talvez eu tenha contraído o auto-engano. Há sempre, da parte daquele que crê, um notório esforço em pôr em prática aquilo que agrada ao seu Senhor. Então, se você crê, o que deve acontecer é que do teu coração, da tua vida, deve haver um sincero e um constante esforço em pôr em prática aquilo que o Senhor te chamou a viver, aquilo que o Senhor te chamou a dizer e aquilo que o Senhor te chamou a pensar. Quando você tem um verdadeiro relacionamento com Deus, os frutos eles vão aparecendo naturalmente, embora assim, haja lutas ferrenhas, né, com pecados, e a gente vai a nossa vida toda lutar com alguns deles, venceram alguns, outros vão aparecer, e aí a gente luta com aqueles, e outros vão aparecer, e a gente vai nessa luta constante. Ainda assim, ainda que nós tenhamos essas lutas, a nossa vida, ela naturalmente deve manifestar frutos. Eu quero dizer, uma laranjeira, ela não faz esforço para produzir laranja, não é? Ela não vai num congresso de laranjeiras, né? E como é que produz laranja? Ela simplesmente produz. Seus galhos estão prontos para isso. Da sua semente vem a energia para que ela produza laranjas. E é assim. Se alguém está em Cristo, então, Jesus mesmo diz, se alguém está em mim, ele vai dar muito fruto. Por quê? Porque não há nenhum esforço, então, se Cristo habita em mim, se o seu Espírito habita em mim, não há nenhum grande esforço para produzir. Eles vêm. Eles vêm.
e eles vêm à medida que essa palavra é implementada, ela é plantada e ela encontra o seu espaço em mim. Bom, mas voltando ao nosso texto aqui, Tiago, ele dá um exemplo, né? Ele exemplifica dizendo que, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece de como era sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. É claro, é fácil pregar, e não é sempre fácil praticar, né? É fácil ouvir essas coisas, mas nem sempre é fácil fazer, né? E a maioria dos sermões são ouvidos por muitas pessoas, muitos ouvem os sermões, mas poucos recebem esses sermões em seu coração. Poucos permitem que essas mensagens façam verdadeira morada, né? Agora, nos versos 23 e 24, Tiago usa aqui a ilustração de um espelho. E o propósito do espelho a gente sabe, é refletir a imagem, certo? Nós olhamos para ele, para que ele diga a verdade sobre a nossa aparência. Assim, que nós usamos o espelho, né? Então, quando você acorda pela manhã, antes de procurar a ajuda dos pentes, né? De um banho, da maquiagem, ou seja lá o que for, o espelho ele vai revelar a sua real aparência. E nem sempre a gente está satisfeito com aquilo, né? A gente, às vezes, talvez em alguns casos, no meu, por exemplo, é meio assustador, né? De manhã, assim. Antes de qualquer coisa, você tem lá a realidade. É a realidade que está ali. Você sabe que você precisa de ajuda. Você não pode permanecer daquele jeito. Você não pode sair na rua daquele jeito. Você sabe que precisa de ajuda. E a palavra de Deus, ela tem esse papel conosco. Ela mostra, como no espelho espiritual, a realidade da minha alma. A realidade de quem eu sou. E quando eu sou confrontado com essa realidade, eu não posso sair na rua daquele jeito. Não tenho como, né, sair de qualquer jeito assim. Alguma coisa precisa mudar. Alguma coisa precisa acontecer, porque o que eu vejo não é bonito. O que eu vejo não é bonito. No último domingo, o pastor Ray pregou um sermão muito poderoso sobre a questão do perdão, né? E muitos irmãos vieram e falaram, nossa, foi um tapa na cara, né? E foi um belo sermão, como sempre. Mas aquilo precisa ser implementado. E agora eu preciso tomar uma atitude em relação a isso. Como é que eu lido com as pessoas ao meu redor? Como é que eu lido com aqueles que me ofenderam? Como é que eu lido com aquelas coisas que eu tenho guardado já há muito tempo e que eu deixei crescer em mim como uma bola de neve? Como é que eu lido com isso? Eu preciso responder de algum jeito, porque senão eu posso simplesmente estar caminhando no auto-engano. Mas o verso 24 fala de alguém que dá uma rápida olhada no espelho e se esquece, né, que ele precisava se arrumar, né? Por outro lado, o verso 25, ele fala de alguém que olha atentamente, que presta atenção e que ele fala, ok, o que eu posso fazer para mudar? Com certeza você já passou por essa experiência, né? Se você está dentro de um carro com vidro espelhado, né? E você vê pessoas passando e olhando, né? no espelho, você olha de dentro e vê cenas engraçadas até, né? De gente arrumando o penteado, gente fazendo pose e tal, arrumando a roupa, né? Colocando tudo em ordem ali, fazendo biquíni e tudo mais. Aí um homem passa com a barriguinha sobressalente ali, ele estufa o peito e tal, né? Mas ele sabe que daquele jeito ele não vai conseguir andar o tempo inteiro. Aí passou do espelho, já solta tudo, e continua do mesmo jeito.
E é basicamente isso que Tiago fala, que é claro, estou parafraseando o que Tiago faz, mas é isso, ele diz daquele homem que vê a barriguinha sobressalente, estufa o peito e depois que sai do espelho, murcha e acha que está tudo bem. Não, e não resolve. Não resolve. Então, se a nossa vida com Deus se refere a atividades religiosas que nós encaixamos no nosso dia a dia, nos nossos tempos vagos, nós somos como alguém que olha no espelho e que sai sem nenhuma mudança. Então é muito triste que alguém venha em um ambiente onde a verdade da palavra é proclamada e saia daquele ambiente sem nenhuma transformação. Ao menos um desejo de transformação. Ou pior, levantando o seu advogado interior para se defender sobre aquilo que ele viu na sua própria alma. E aí ele sai na sua autodefesa, caminhando e achando que está tudo bem. Bom, a gente não pode se aproximar da palavra de Deus como um mero ouvinte e não praticante. A palavra, como eu disse, ela exige uma resposta. E ela exige uma resposta imediata. O verso 25 diz: mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Ele não fala aqui de alguém que dá uma rápida olhada. Veja, eu não sou contra você ter rápidas leituras da Escritura, nem longas, a questão não é essa. Mas o fato é que Tiago, ele não está dizendo que, olha, você pode simplesmente passar os olhos ali e achar que está tudo bem, como se você já tivesse cumprido a sua atividade espiritual. Você não vai receber uma devocional no WhatsApp, ler e pronto, e acabou. E você já vai ser bem-aventurado naquele dia porque você leu aquela devocional da manhã. Se aquilo não encontrar morada no nosso coração, se o meu pensamento não perseverar naquilo, então não há mudança. E aí eu vou reclamar quando eu não vejo a bem-aventurança sobre mim. Mas ele diz: aquele que é perseverante, aquele que reflete atentamente sobre isso, aquele que coloca a sua vida em reflexão em relação a essa realidade, este é bem-aventurado no que realizar. Este é abençoado no que fizer. Há muita coisa para se pensar aqui, mas Tiago está sendo bem como um médico mesmo da alma, né? Ele está sendo bem direto. É como se um paciente chegasse no médico e dissesse: doutor, ou o médico diagnosticasse e dissesse: olha, você está com câncer, toma aqui umas aspirinas e vai para casa, está tudo bem. Esse seria um péssimo médico, não é? Mas o médico que cuida de fato, ele diz: olha, você tem um problema sério. E por isso a gente precisa fazer um exame. E um outro exame. E um outro exame. E um tratamento. E mais um tratamento. E é basicamente isso que o Tiago está falando aqui. Olha, você precisa perseverar naquilo. Você precisa examinar de novo. Você precisa olhar de novo, pensar atentamente, organizar sua mente sobre isso. E então você pode encontrar com a graça de Deus a solução para esse pecado, para esse problema, para essa luta. Aí ele vai falar: olha, essa é a verdade sobre a tua condição. Agora, o que a gente tem por aí? A gente tem um monte de pregação meio algodão doce, não é? Você vai, você come, você acha gostoso, você quer mais açúcar. Tá bom, e você sai ali com mais açúcar, e aquela bomba de açúcar, e acabou, não tem nada, não tem substância, não tem proteína, não tem nada. E às vezes você vai num lugar que é como aqui, na igreja geralmente acontece, e aqui você leva umas pancadas. E você ouve e você fala: nossa, eu preciso pensar nisso, preciso melhorar isso.
Mas você não pode parar aí. Eu sei que às vezes é desgastante, mas é isso. Se quer uma vida bem-aventurada, se quer uma vida cheia de frutos, se quer uma vida que honre a Deus e que glorifique, que mostre amor por Deus, então vai exigir de você reflexão, vai exigir de você gastar sua energia, vai exigir de você uma leitura atenta, vai exigir de você uma implementação, né, do que a palavra realmente diz. Agora aqui a Bíblia é chamada de a lei da liberdade. Isso é interessante, né? Porque tem gente que interpreta a ideia de lei como algo que prende. E em algum sentido, se a gente pensar, a lei dada por Deus, ela tem o objetivo de assustar mesmo. A lei é para revelar a nossa condição. Ela veio para isso. Paulo diz que esse era o propósito da lei, para revelar a condição da minha alma de quanto eu necessito de um Salvador. Mas agora que o Salvador veio, agora que ele cumpriu a lei em meu lugar, agora que ele me traz perdão, esperança e me traz graça para viver a lei ela se torna como um ajuste, ela me coloca nos trilhos da liberdade. É como a gente precisa pensar assim, é como se fosse um trem que precisa estar no trilho. E ele tem liberdade como trem quando ele é colocado no trilho. Fora do trilho ele não funciona. E essa lei ela serve para isso, para me dar liberdade para para o que eu sou. Como servo de Deus, como uma criatura do Senhor, como ser humano e como filho de Deus agora, a lei ela se torna esse trilho de liberdade para mim. Ela me coloca no eixo e ela me traz alegria, satisfação, não é mais pesada, porque mesmo quando eu falho, eu ainda encontro graça em meu Salvador, para que eu volte para esse trilho e seja abençoado por ele, né? Então essa é a lei da liberdade, e ela é a lei da liberdade também por um aspecto particular. Eu diria que talvez esse seja ainda mais importante, porque essa lei me liberta de mim mesmo. Ela é a lei para me libertar daquilo que eu construí para mim mesmo por causa do meu pecado. Ela me liberta do meu egoísmo. Ela me liberta de um mundo que é trancado em torno do meu querer, do meu desejo, da minha forma, do meu jeito. Então ela é uma lei de liberdade porque ela quebra padrões que eu estabeleço para mim. E ela me dá liberdade agora de olhar para fora de mim, para fora dos meus muros, para que eu então seja a bênção na vida do outro e para que eu olhe para o Senhor acima de tudo e glorifique o nome dele. Ele é quem deve ser honrado, ele é quem deve ser glorificado. A história é ele quem dá. E é para ele. A minha história é dele. Os meus sonhos são dele. Minha vida, meus bens, meus filhos, minha família, tudo que eu tenho. Então a lei da liberdade, ela me liberta de mim mesmo. E Tiago dá alguns exemplos aqui, porque no verso 26 ele diz: se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. E por que ele fala de deixar de refrear a língua? Porque você sabe, aquele que fala muito é aquele que geralmente é egoísta, egocêntrico. Ele quer dizer o que pensa, ele quer manifestar o que ele sabe, ele quer falar. Ele não se segura, ele não para ouvir. Lembra do que a gente estudou semana passada? Tardio, pronto para ouvir, tardio para falar, ele diz anteriormente. E essa é uma libertação de mim mesmo. Porque agora não importa muito o que eu tenho para dizer, importa mais o que o outro precisa. Eu preciso ouvir, eu preciso ter atenção, eu preciso ter o meu coração aberto para o outro, para a necessidade do outro. E se eu não faço isso, eu continuo preso na minha própria escravidão, na escravidão do reino do eu, a escravidão do meu pecado. Agora ele me traz a lei da liberdade, para que nessa liberdade eu seja pronto para ouvir. E
tardio para falar. Eu fale menos. Eu controle a minha boca. Eu saiba usar as palavras como um verdadeiro embaixador do meu rei. Essa é a verdadeira religião. Ela me segura, porque me liberta daquilo que eu quero fazer. Eu falei mesmo. Geralmente as pessoas dizem assim, né? Eu não me segurei. É isso, eu não me segurei. Eu falei mesmo. Eu sou assim. Ora, mas se você é assim, é exatamente por isso que Deus veio. Que o nosso Salvador veio, para te libertar de você. Do que você é, do que você fala, do que você faz. Essa é a lei da liberdade. E se não bastasse isso, Tiago ele continua ainda falando sobre a verdadeira religião, apontando para a necessidade do outro, e ele coloca 2 exemplos aqui fortes, porque ele fala das viúvas e dos órfãos. E a viúva e o órfão são pessoas que estão numa condição que elas não se colocaram lá. Elas não escolheram, não é? O órfão não escolhe ser órfão. A viúva não escolhe ser viúva. E elas estão numa situação vulnerável. Não foi culpa delas. E então Tiago olha para essas pessoas vulneráveis como um exemplo do nosso cuidado para com o outro, para fora de mim mesmo. Então ele diz, olha, a verdadeira religião é aquela que olha para o órfão e para a viúva e cuida deles nas suas necessidades. E por que ele diz isso? Porque ele fala, olha, você se liberta de você. Você olha para alguém que é vulnerável e você está pronto a servir essa pessoa para o bem dela. Esse é o fruto da fé. Se a gente olhar para toda a história do Evangelho e tudo aquilo que o Senhor Jesus fez, não foi exatamente isso? Para os desprezados, ele estava lá. Para aqueles que eram tratados como escória da humanidade, ele estava lá. Ele diz, olha, não vim para os que são, ou se pensam, sãos, eu vim para os enfermos. Eu não vim para os justos, eu vim para os pecadores. Eu vim para o necessitado. Então, se o fruto da fé em Cristo, ou se o fruto de Cristo Jesus em mim, manifesta quem Ele é, eu preciso pensar para fora de mim. Eu preciso pensar para a necessidade ao meu redor. E saber como essa palavra muda, molda e se manifesta na minha vida em todos os momentos. Seja nos grandes momentos da minha vida, seja nos pequenos momentos, seja na escolha do próximo filme que eu vou assistir. Aí, minha fé precisa atuar. Na escolha da próxima coisa que eu vou fazer, a minha fé precisa atuar. Em todas as áreas da minha vida, a minha fé precisa atuar. Tiago termina dizendo que nós precisamos então nos manter incontaminados do mundo. Por quê? Porque o movimento do mundo é esse. É de jogar o homem para o centro, é você, é suas necessidades, é o seu sofrimento e tudo mais. E a Bíblia vai dizer, não, olha, é para você se manter incontaminado do mundo. Mas eu sei, tem muito crente que gosta de andar até a beira, né? Até a barreira ali. Ele vai até onde ele acha que não vai se manchar. Mas não tem jeito. Só o movimento de querer ir para lá já mostrou a mancha. O problema está ali, o problema não está lá no limite. O problema está no movimento. O problema está na intenção. O problema está na direção do coração. E para isso, então, nós temos a lei perfeita, a lei da liberdade, a lei que me liberta de mim mesmo, do meu próprio querer, do meu próprio falar, da minha própria preocupação, né, comigo mesmo, para me preocupar com o outro. E se eu devo ter alguma preocupação comigo, é me manter incontaminado do mundo. Não interessa o que o mundo diz, não interessa o que o mundo fala.
O que eu digo é isso. O que eu penso é isso. O que é verdade é isso. Não está aqui no meu esboço, mas eu fiquei chocado esses dias. Eu tenho estado chocado, na verdade, porque eu ando por todo lugar aqui em Vancouver, Burnaby, lojas e tudo mais. Eu não vi ou ouvi uma palavra sobre Jesus. Nada. Nada. Semana passada eu tive num momento ali, uma classe no trabalho, né? Com as pessoas com quem eu trabalho, os deficientes e tal. E aí a moça que ia falar sobre o Natal, ela disse, olha, eu não sou cristã, ela é indiana, de religião indiana. Ela falou, eu não faço ideia das tradições, mas eu pesquisei aqui algumas tradições do Natal para falar para vocês. Eu fiquei esperando a aula inteira falar alguma coisa. Aí falou sobre Papai Noel, sobre Rudolph, sobre Grinch, sobre árvore, sobre tradições na época do Natal no mundo, mas nenhuma palavra sobre Jesus. Bom, é isso que o mundo quer. Ele quer apagar Cristo da tua vida. Ele quer tirar Cristo dos teus olhos. E se você se contaminar com o mundo, você sabe o que vai acontecer. Você não vai estar em Cristo. Sua vida não vai estar cheia de vida de fato. Você não vai se saciar. Você não vai encontrar a verdadeira fonte, porque ela ficou escondida dos olhos do mundo. Sabe, eu penso que a gente precisa de uma nova tradução da Bíblia, mas não se trata de uma nova versão internacional, de uma nova tradução atualizada. Essas são excelentes traduções da Bíblia. Eu digo que nós precisamos de Bíblias vivas. Sabe? De pessoas que falam e que vivem o verdadeiro Evangelho. De pessoas que são lidas pelos outros ao redor e os outros fiquem até chocados e até eles têm que dar algum tipo de resposta àquilo. Porque não é possível que alguém normal viva daquele jeito. E eu acho que a gente precisa ser essa nova versão da Escritura. Palavra viva, que manifesta fruto, que fala a verdade, que expõe a luz no meio das trevas, que fala de Cristo, que fala do Salvador, que fala da fonte da nossa alegria nesse período do ano, e não tem medo de falar, e que escapa, que abandona esse monte de coisas que às vezes se coloca no lugar, e que deixa de manifestar a verdade que nós tanto celebramos com alegria. Sabe, eu acho que a gente precisa ter um coração, às vezes, um pouco mais radical em algumas coisas, para a gente manifestar a glória do nosso Senhor e viver a realidade do Evangelho. Paulo, ele escreve, eu quero terminar com as palavras de Paulo aos Coríntios, porque ele diz assim: vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Uau! Paulo fala isso da igreja aos Coríntios. E eu queria muito, eu desejo e oro por isso, para que Deus fale isso sobre nós, como igreja. Vocês são minha carta, escrita não com tinta, mas com espírito, nos corações. Vocês dão fruto e trazem a sombra aos homens, porque eles veem em vocês a transformação de uma vida santa. Que Deus nos abençoe assim, que isso seja verdade sobre a tua vida, sobre a minha vida. Que a gente possa olhar no espelho e refletir sobre isso. Que a gente possa sair daqui não esquecendo e soltando a barriga, mas que a gente possa tomar atitudes, implementar as verdades e ter uma vida transformada para a glória de Deus. Vamos orar.
Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pela palavra, te agradecemos, ó Deus, pelo chamado do Senhor sobre nós, chamado tão sério, ó Pai, de manifestar a glória do nosso Salvador. Ó Deus, nós primeiro te pedimos perdão, ó Pai, porque falhamos muitas vezes, somos tão falhos, tão cheios de pecados e enfermidades espirituais, mas o Senhor tem nos lavado pelo sangue do Teu Filho, tem nos tornado puros, tem nos fortalecido com a Tua graça e nos encaminhado, ó Deus, para uma vida produtiva. Então, ó Deus, que o Senhor limpe, ó Pai, nos limpe de toda enfermidade espiritual, que o Senhor nos purifique, ó Deus, de todo pecado e que faça, ó Deus, com que as veias da nossa vida espiritual estejam abertas para manifestar, ó Deus, o fruto do Espírito, para manifestar a glória do nosso Salvador e que isso venha de forma natural até, ó Deus, sobre nós, à medida que nós somos alimentados por Ti, à medida que nós refletimos, ó Deus, e temos, ó Pai, os espaços do nosso coração abertos, ó Deus, para receber a Tua palavra e ter ela implementada em nossas vidas, ó Pai. Ó Deus, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos ajude, ó Deus, a termos vida santa para a glória do Teu nome, para a honra, ó Deus, do nosso Salvador. Em nome de quem nós oramos agora. Amém. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Quero convidar a equipe de cânticos. Nós temos mais um cântico para adorar o nosso Deus.